sua vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 1h. No ar pela Vibe Mundial. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é um domingo, hoje é o primeiro dia de inverno do ano de 2026 e eu estou aqui com vocês hoje de uma forma excepcional. Hoje é um programa extra e eu estou aqui exatamente ao vivo, 1h em ponto, 13h44. Então eu estou aqui hoje com o Serginho, ele que está me acompanhando. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, me ajudando, Serginho. E hoje eu vou primeiramente me apresentar para vocês, porque é a primeira vez que eu venho aqui num programa ao domingo. Então, aquela música lá, como num dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo. Então, eu sou a professora Silvia Helena e eu sou uma professora universitária, sou da área de negócios, principalmente administração, principalmente comportamento humano. Então, a gente fala sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre resiliência, sobre força. Nós falamos também a respeito de estratégia, sobre motivação. Então, tem vários assuntos e a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre você mergulhar dentro de si mesmo para tentar entender um pouco mais sobre você. Então, eu sou uma professora universitária que eu estou em sala de aula há 32 anos e eu não comecei como professora, né? Antes eu fui gerente de banco, eu entrei no banco quando eu tinha 15 anos, eu era moça Bradesco e eu tive, assim, muitas experiências que foram marcantes e essas experiências, elas me trouxeram uma reflexão. E é uma reflexão que eu sempre faço nas minhas palestras, sempre faço nas minhas aulas. Eu sou palestrante, eu sou escritora de um livro, eu lancei esse livro aqui, ó, no final do ano passado, aqui com a nossa editora Lunai, que é da Samira e da Miriam Morato, que eram nossas colegas aqui da Vibe Mundial. E este meu livro, ele fala exatamente sobre aquilo que eu mais acredito. Desperte sua força interior. Então, sempre quando eu estou em atividade, eu estou sempre com a minha ferramenta de trabalho. Se eu estou em sala de aula, eu estou com giz. Se eu estou aqui, eu estou com a minha caneta. E eu sou uma pessoa altamente manual, sempre uma coisa analógica, menos digital e mais analógica. Então, eu vou contar um pouco para vocês aqui. Eu fui criada em Cumbica, Guarulhos, e quando eu me casei, eu fui para a ZL, Zona Leste, e eu vivo na Zona Leste desde 1991, então completei agora 35 anos que eu vivo lá, e eu trouxe hoje um tema para vocês, que é um tema que para mim é muito caro. Importante eu dizer por que este meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena, são pílulas de bem viver. E eu sempre trago aqui uma reflexão que é muito cara para mim, ou seja, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou trazendo, aquilo que eu quero que vocês pensem, é aquilo que para mim hoje está gritando, está falando alto e também nunca é uma coisa assim totalmente inédita, uma coisa que, olha, eu criei a bússola, eu criei a roda, eu fui a criadora do fogo. Não,
na verdade, é sempre uma coisa que os ancestrais já falavam e que eu quero trazer aqui para que aquilo faça sentido na nossa vida hoje. Então, o que eu quero trazer hoje é: a terra do nunca existe. Eu quero falar principalmente sobre a vida adulta e a maturidade nos dias atuais. E quando eu vou falar disso, são assim coisas importantes que eu acredito e que eu estou vendo. E que são coisas e são situações e são realidades que estão trazendo para nós dores, mas que não são dores de crescimento, que esta minha dor, que é importante, do crescer dói, são dores que nós vamos trazer agora uma facilidade no curto prazo e que no curto prazo vai ser sensacional, mas que depois isso vai custar muito caro. Vai custar muito caro para mim na minha vida e vai custar muito caro para a sociedade, para a coletividade onde eu vivo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a respeito de estudar, de aprender, de colocar alguma coisa em prática. O que eu vejo hoje? Disse para vocês, faz 32 anos que eu estou em sala de aula. Então, o que eu vejo é que as pessoas querem cada vez mais, elas querem ler menos, estudar menos, crescer menos e querem trazer os louros da vitória. E querem trazer as virtudes, as alegrias e querem trazer todas aquelas possibilidades de aquilo que seria a minha premiação, aquilo que seria o meu ganho, sem eu me movimentar, sem ter um projeto, sem ter um processo, sem ter um programa de vida, só querendo trazer as benesses. Então, por exemplo, vamos falar principalmente de homens mesmo, que eu quero dizer. Então, o homem hoje, ele não precisa crescer, ele não precisa demonstrar uma maturidade, ele não precisa amadurecer. Então, vamos supor, ele quer sexo. Sexo casual é muito fácil, é muito rápido e ele só precisa ser brincalhão, ele precisa ser uma pessoa leve, ele precisa ser bom de papo, ele vai fazer um blá, blá, blá. E aí, o que vai acontecer? É uma coisa sem compromisso, já está muito fácil, porque hoje as pessoas, elas nem estão pensando se elas vão ter um futuro ou não, se elas vão estar vivas amanhã ou no mês que vem. Então, aí existe uma fila de pessoas, de mulheres sobrecarregadas, mulheres exaustas, mulheres carentes, que estão buscando também, talvez, um sexo casual, um momento de prazer no curto prazo. E isso é o quê? É o que está todo mundo fazendo, então vamos lá. E isso daí é uma coisa que não traz crescimento, que não traz bem viver, que não traz uma possibilidade de você ter um sentido, de você conquistar ou construir um propósito. Outra coisa, para que você se torne uma autoridade. Então, autoridade, você precisaria ter uma construção de uma reputação. Então, quando nós fazemos aquilo que deve ser feito, nós estamos caminhando e nós deixamos as nossas pegadas. E são pegadas indeléveis que a gente deixa pelo caminho. E elas são indeléveis porque elas não podem ser apagadas. E o que acontece? A pessoa, ela vai fazer um take, ela vai fazer uma maquiagem, ela vai ler uma coisa num prompt, talvez, e ela vai
fazer, olha, ela vai te dar uma receita. Olha como é legal, olha como é bom isso, eu sei o que eu estou falando. Então, eu falei para vocês da maquiagem, eu falei do texto que foi decorado, mas também aquele rapaz que ele coloca aquele terno que é bem curtinho, bem apertadinho, com aquela boca de pega-siri, né? Bem altinha, e um jogo de câmera, alguns efeitos especiais, e aí ele vai emplacar uma autoridade. E aí ele vai te dizer, olha, jamais faça isso. Eu vou te dar 4 exemplos, 4 truques, 4 realidades que você vai fazer. E aí ele vai se transformar numa referência e numa autoridade, porque isso é uma coisa de curtíssimo prazo e ele não amadureceu habilidades verdadeiras para fazer aquilo. Outra coisa, olha, comecei a namorar faz o quê? 1 mês, 2 meses. Eu vi um caso, né, de uma amiga minha que o marido, do nada, ele estava esperando por ela quando ela chegou em casa e ele falou, nós precisamos conversar. E aí ela falou, legal, conversar sobre o quê? Olha, não está dando mais, eu quero me separar. E é uma coisa até meio difícil, porque quando a separação ela vem do rapaz, do cara, né? Então é uma coisa assim, você fala, puxa vida, o que será? O que está acontecendo? Será que a gente não consegue contornar? A gente não consegue corrigir? Não, olha, a gente não tem mais o que fazer, eu não estou mais conseguindo viver, inclusive as minhas coisas já estão prontas, eu estou indo embora. Aí ela falou, mas por quê? Tem alguém? Não tem ninguém. É uma coisa mesmo que eu estava pensando, eu estava amadurecendo isso, e aí eu quero ir embora. Ok, né? Não tem o que fazer. Ele foi embora, ela ficou sozinha na casa. E aí, 10 dias depois, ele assumiu alguém. Olha, eu vou morar com o grande amor da minha vida. Aí ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela falou para ele, mas então você já estava com essa pessoa antes, você me traiu. Não, foi uma coisa assim que aconteceu e, olha, agora eu estou amando realmente em 10 dias. Então, meu Deus, como assim você vai morar com uma pessoa que você não sabe quem é? Que você vai assumir em 10 dias? Nós vamos dividir as contas, nós vamos dividir o aluguel, vamos morar junto. Então, num momento de paixão ardente e num momento de nada, zero racionalidade. Como que você vai fazer isso? Porque o trabalho depois que vai ter, a dor de cabeça para voltar atrás numa decisão como essa, então, como que você vai se assumir numa situação como essa? E este homem, este rapaz, ele vai assumir essa nova realidade. Por quê? Será que o que ele quer? O que ele deseja? E o que uma moça que foi pega assim de surpresa, que na verdade eu espero, eu torço para que não sejam só esses 10 dias aí de, puxa vida, agora eu achei a minha cara metade e se a gente não assumir isso em 10 dias, a gente vai simplesmente desaparecer como a Cinderela desapareceu lá a carruagem de abóbora, que ia se desintegrar quando fosse chegar à meia-noite. Então, sabe, a gente precisa pensar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa criar, é um processo, né? Outra coisa também, como que eu vou ser um exemplo para os meus filhos? Eu sempre falo nas minhas aulas, né, que eu falo para os meus alunos assim, olha, eu já sei quem é o teu pai e a tua mãe, eu não preciso conhecer, são asas de frango. Aí eles falam assim, meu Deus, como que pode? Essa pessoa é totalmente desrespeitosa, já quer falar quem é o meu pai e a minha mãe? Então, os pais, hoje em dia, eles não estão preparados para serem pais, para estarem à frente de uma família. Eles não têm
apesar deste pouco preparo, tem aquela ilusão assim, ai, que lindo, vamos tirar fotos. Mas espera aí, tirar fotos. O filho dá trabalho, o filho fica doente, o filho depois precisa ir para a escola, o filho precisa de um exemplo que seja constante, que seja um exemplo consciente para uma vida. E quando você vai pensar ser um exemplo para os filhos, primeiramente, hoje em dia, as pessoas não estão pensando em ter filhos. As pessoas estão pensando em viajar, em curtir a vida, em ter uma vida mais tranquila, mais leve, sem muitas responsabilidades. E o filho é o teu legado que você vai deixar no mundo. O filho é a tua condição que você tem de ser alguém que vai deixar aqui um presente para o mundo. Agora, se não for um presente para o mundo, os gregos já diziam, né? Toda vez que nós não temos como aceitar um presente, aquilo vai se transformar numa maldição. E aí, se eu tiver filho? Se eu tiver filho, eu vou deixar com a minha mãe. Então, a mãe que já criou os filhos, a mãe que já não tem uma boa saúde, a mãe que também tem um trabalho, essa mãe agora vai ter que se responsabilizar também pelos netos. Então, se você é avó, não permita que isso aconteça, não deixe que os seus filhos sejam chupins de quererem ainda empurrar os netos para você. Então, uma pessoa ainda, olha também o que eu vejo, o cara que vê o filho num final de semana, ou olhe lá, quem sabe. E aí o que ele faz? Faz um vídeo, mostra, põe lá no Instagram, olha que lindo. Eu quero que isso sirva de isca para impressionar, para deixar aquilo, olha que bonito. Bonito? Bonito é você acordar de madrugada, bonito é você levar o teu filho no ponto de ônibus, né? Eu moro numa casa que faz 2 anos, né, que eu moro neste lugar, e a minha vizinha, ela levantava às 5 horas da manhã e às 5 horas da manhã ela levava a filha para o ponto de ônibus, porque ia passar o fretado para levar a menina para o trabalho. E essa menina agora, ela já é adulta, hoje ela tem a sua família, hoje ela já tem os seus filhos. Então, olha só, agora ela tem duas opções. Ou ela vai cuidar dos seus filhos e ela vai fazer com seus filhos o que a sua mãe fez, ou então o que ela vai fazer? Ela vai ter a ideia de pôr a mãe dela para cuidar dos filhos, que é para cuidar dos netos, né? Qual é a sociedade que a gente vive hoje? É a sociedade das facilidades. E quando eu disse que os meus alunos são filhos dos pais asas de frango, o que acontece? São pessoas que, quando eles eram jovens, eles ficavam com a parte menos nobre do frango quando as famílias se reuniam, né? Porque o pai ficava com a coxa, a mãe ficava com o peito e ele ficava com a asa do frango, né? Porque ele ficava com a parte menos nobre. E agora ele pensou assim, olha, quando eu crescer, eu vou fazer uma família e eu não quero mais que o meu filho sofra aquilo que eu sofri. Então eu vou fazer para ele sempre o melhor. E quando ele tentou fazer o melhor para o seu filho, ele deu para o seu filho aquela cadeira alta, que o filho é o reizinho da cadeira alta, e este reizinho da cadeira alta que ele tem aquela condição de mandar na família inteira. E aí esse filho hoje, que quando a família se reúne, é ele que tem o direito de comer ali o peito ou a coxa. E o pai continuou comendo a sua asa de frango de quando ele era criança, de quando ele era jovem. Porque os filhos, eles hoje em dia têm
a autoridade. Eles têm aquela palavra final para dizer o que seus pais vão fazer. Então, esta sociedade que a gente vive hoje em dia é uma sociedade que tem o prazer sem compromisso, é uma sociedade que tem o status sem competência, é uma sociedade que tem uma atenção na internet sem caráter e que também constrói uma intimidade sem responsabilidade. Então, se hoje essa sociedade entrega as recompensas da maturidade sem exigir a maturidade, não é surpreendente que as pessoas queiram o tempo todo permanecer nesta terra do nunca. Essa terra do nunca, ela existe e eu quero continuar infantil. Então, o que vai acontecer? O mundo de facilidades que nós estamos vivendo, ele vai ser um mundo que vai se tornar difícil. E vai se tornar difícil quando? Quando as pessoas não têm mais força física, quando as pessoas não têm mais energia para acordar cedo, quando as pessoas não têm mais aquela criatividade para dar o seu melhor. E aí, o que nós vamos perceber? Amadurecer é uma coisa muito dolorida. Crescer dói e dói muito. Deve doer. E quando este crescer dói, nós vamos perceber que não existe um crescimento que seja de longo prazo, sem dor, sem luto, sem determinação, sem esforço, porque senão você está criando uma máscara e que é uma coisa que não é de autenticidade, não é de verdade, não é de realidade. E você precisa passar por este processo, por este progresso, por este procedimento, por este crescimento de planejamento. Porque nós precisamos planejar, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos querer crescer. E o que eu vejo, os alunos reclamando, ai, a prova está muito difícil. Gente, vocês não imaginam como as provas foram facilitadas no dia a dia. Quando eu entrei na faculdade, que eu entrei na faculdade faz tanto tempo, este ano completou 33 anos que eu me formei. Eu me formei em 1993. Então, era tudo muito, muito difícil. Quando eu entrei na faculdade, a média para passar era 8. Depois, a média diminuiu para 7. Depois, ela diminuiu para 6. Hoje em dia, a média para passar na faculdade é média 5. Gente, então tá muito mais fácil, tá um bico para passar na faculdade. Tá melzinho na chupeta. E as pessoas só sabem reclamar, só sabem, ai, nossa, ai, eu sou um coitado, eu sou um pobre de mim, sabe? Amadurecer precisa fazer sentido, precisa ter um propósito, você precisa ter um princípio. Senão, o que vai acontecer? Aquilo não é uma coisa sustentável. E se não for uma coisa sustentável, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua realidade? O que vai ser dos seus filhos? O que você vai transmitir de legado? Então, a gente precisa, sim, aceitar, passar por um processo, passar por um plano, passar por um procedimento. E aí, a pergunta que fica, o que uma pessoa verdadeiramente madura recebe hoje em dia que não está acessível no curto prazo para as pessoas que vão utilizar de atalhos, de gatos, de gambiarras? Então, a gente precisa viver uma vida com propósito. A gente precisa viver uma vida de forma verdadeira e com um sentimento de alívio, quando a gente pode jogar um peso de uma vida de mentira, uma vida de máscaras, uma vida
desonesta, uma vida que não traz satisfação realmente. Então eu preciso trazer uma conexão com as outras pessoas e precisa ser uma coisa com valor, com princípio. Eu preciso saber que eu vou entregar amor, que eu vou entregar verdade. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reflexão, eu vou trazer uma vida onde eu vou pensar que eu vou encontrar um porquê daquilo que eu vivo, quando eu vou encontrar e que eu vou perceber aquilo por que eu morreria. E este é o verdadeiro sentido da vida. Meus amores, meus queridos, o tempo urge e o Deus Cronos está aqui para nos cobrar a conta. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu sou a professora Silvia Helena, @silviahelena.rh, lá no Instagram. Obrigada por estar aqui comigo, Serginho. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Crescer dói, mas vai valer a pena. Muito obrigada, gratidão. Você ouviu na Vibe